Queridos, o texto que temos diante de nós agora é exatamente palavras de Jesus através do apóstolo João. Aliás, do João Evangelista, não é? Do evangelista João. E ele está aqui exatamente falando com os seus discípulos em mais uma de suas maneiras de ensinar, que era exatamente por parábolas, por comparações, não é? E o episódio que temos em tela aqui no Evangelho de João, capítulo 9, é os discípulos de Jesus estão entrando e veem um homem cego de nascença. E eles perguntam, então, ao Senhor Jesus, por que aquele homem nasceu cego? Aí no capítulo 9, se você fechou sua Bíblia, eu pediria que você a abrisse novamente. E Jesus, então, respondendo à pergunta dos discípulos, é que responde no verso 3, nem ele pecou, nem seus pais, mas aconteceu assim para que se manifeste nele as obras de Deus. E, exatamente depois, no versículo 4, que é o texto que lemos, Jesus então usa aí uma metáfora. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus está falando aqui da urgência da pregação do Evangelho. Jesus está falando aqui de um relógio que não pode ser atrasado. Jesus está falando aqui da iminência, da urgência da pregação do Evangelho, porque o tempo está passando. Porque como vimos hoje pela manhã em nosso culto, aqui com o querido pastor Adriano, pastor Alessandro, naquela conversa que tivemos sobre a segunda vinda de Jesus, uma coisa é certa, a vinda de Cristo está próxima. Os sinais que antecedem a sua vinda têm sido muito claros. E, portanto, há um tempo que está chegando, e quanto mais se aproxima a vinda do Senhor Jesus, tanto mais precisamos estar apercebidos. Jesus diz, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Alguns estudiosos pensam que Jesus está referindo, quando ele diz que a noite vem, é um momento já estipulado para a sua segunda vinda. Portanto, o dia é o tempo que nós temos aqui na terra para pregar o Evangelho, para crermos em Cristo, e a noite vem. Daqui a pouco ela está chegando. E é interessante que um grupo de intelectuais e cientistas, pelo menos 16 deles, vencedores do Prêmio Nobel da Paz, eles fizeram um chamado relógio do juízo final. E esse relógio de juízo final, o seu ponteiro, está aí a foto, né? Ele vai se aproximando da meia-noite ou distanciando da meia-noite. E poucos anos atrás, se não me engano, em 2017, esse relógio então foi adiantado para, faltando 2 minutos para a meia-noite. A vez em que ficou mais próximo esse relógio da meia-noite, foi, se não me engano, no ano de 1953. E agora, mais recente, isso antes do coronavírus, né? Não é por causa dele, mas esse relógio mede as tensões das nações, né? Mede a possibilidade de epidemias, de guerras, etc. Então, eles vão aproximando ou distanciando o relógio, onde a meia-noite seria o final de todas as coisas. O fim do mundo, vamos dizer assim. Bate um pouco com isso que Cristo disse. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E Deus tem um relógio que nós não conhecemos a hora. Nós não sabemos quando, mas uma coisa é certa. Isso os próprios cientistas, dos mais inteligentes do mundo, estão chegando na mesma conclusão, de que esse mundo está próximo do seu final.
O relógio de Deus, que não atrasa e nem adianta, ele já vem nos marcar na própria palavra de Deus essa verdade. Eu perguntaria a você, não é? Nós que estamos confinados em nossas casas nesses dias, eu perguntaria a você, o que você faria se você tivesse, de fato, 1 hora a mais no seu dia? Muitas pessoas se queixam de que tem pouco tempo para fazer as coisas, né? Já viram? Quando eu puder eu vou na sua casa, se eu tiver um tempinho eu passo lá, e não passa coisa nenhuma. Já viram isso? Como nós às vezes damos desculpa para as coisas, né? E agora, com essa situação que estamos vivendo, tanta coisa que poderíamos ter feito, que tivemos tempo para fazer, não fizemos. Aquilo que era prioridade, aquilo que era a coisa mais importante, agora, nesses dias, está deixado de lado. A prioridade passou a ser segundo plano, porque há uma prioridade maior, que é a vida humana. E sem vida humana não tem prioridade mais nenhuma. Se não tivermos saúde, se não estivermos bem, se não estivermos vivos, principalmente, não tem nenhuma prioridade, nada é mais urgente. Nem o trabalho de final de curso da faculdade, isso não é mais importante. Né? Nem aquela viagem dos sonhos que você guardou dinheiro a vida toda, ela não é mais importante. Enfim, o relógio de Deus nos mostra que cada dia também a nossa própria vida, ela está perto do final. Por que nós estamos enclausurados em nossas casas? É uma resposta só: medo de morrer. Eu conheço gente que não vem nem no muro da casa para cumprimentar. Acho que até de longe está dando já, o vírus já está passando, né? Medo de morrer. E eu me lembro daquela história, se não me engano foi Mário de Andrade que contou essa história, do garoto que tinha uma bacia cheia de jabuticabas. Então, enquanto a bacia estava bem cheia, ele começava a chupar as jabuticabas com muita fome, né? Muito guloso, e engolia caroço com tudo. E à medida que ele foi percebendo, né? E jabuticaba é assim, a gente vai pegando aquelas maiores primeiro, depois vai sobrando aquelas outras menorzinhas, mais murchinhas por último, né? Mas, de repente, quando ele percebeu que faltava menos da metade das jabuticabas no seu balde, ele começou a saboreá-las mais devagar, não é? A experimentar com mais ênfase o seu sabor. E eu penso que, quando pensamos que a noite do Senhor está próxima, também nós somos chamados a olhar para a nossa vida e ver a maneira como nós temos encaminhado a nossa vida em tudo. Porque o Senhor está às portas. E uma das primeiras coisas que essa palavra quer trazer ao nosso coração, uma das primeiras verdades é essa: o relógio de Deus anuncia que a noite vem. O relógio de Deus anuncia que a noite vem. Jesus se referia à sua própria morte, não é? Ele estava dizendo: eu preciso fazer a obra que o meu Pai me enviou para fazer, porque daqui a pouco eu serei entregue e eu vou para a cruz, não é? E aí vai ter que chorar, ninguém mais pode trabalhar. Mas ele refere-se também à nossa própria morte. Ele refere-se também a nós próprios, quando olhamos para nós, para a finitude da nossa vida, olharmos para trás e pensarmos o quão frágeis nós somos. Aqui em nossa igreja temos a alegria de ter irmãos aqui longevos, né? Irmãs queridos, né? Irmão Assir mesmo, né? E já está aí com mais de seus 90 anos, né? Querido do Senhor, estive com ele esta semana, e outros irmãos, irmã Lacide, sua esposa, outros irmãos queridos, como o irmão Menezes, falei com ele agora há pouco, né? Ele me ligou e falou: pastor, estou aqui firme já, estamos sentados aqui esperando começar. Juntamente com a sua esposa, a irmã Maria, né? Devemos estar orando, continuamos orando, viu, irmão Menezes, pelo Luciano, seu netinho, para que a visão dele seja completamente restabelecida. Mas pensamos também que a vida longeva, ela é uma bênção. Mas, por mais que nós vivamos, ainda assim, como diz o salmista no Salmo 90, a nossa vida é um sopro.
É um sopro, é uma brisa que vem e vai. Portanto, quando Jesus diz, a noite vem, está falando sobre nós mesmos, sobre a nossa vida. O que é importante para nós, e nós pensamos nesse tempo agora, o que de fato é importante para nós? E se viesse para nós aquela palavra da parábola que Jesus pregou, dizendo, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Li agora recente de um senhor de 45 anos, não foi aqui na nossa cidade, mas que não tinha sintoma nenhum dessa doença terrível, e ele simplesmente saiu para ir ao supermercado, não é para pôr medo de ninguém também que eu estou contando essa história, apenas li agora à tarde no jornal, e ele saiu, e certamente numa dessas saídas realmente adquiriu, infelizmente, a doença. E alguém que, jovem, né, 45 anos, e veio a falecer. Mas todos nós fazemos parte do grupo de risco, o grupo de risco de vida, que independe de uma pandemia, que independe de uma doença crônica, que independe de uma doença hereditária, a qual todos nós podemos estar aqui agora, praticando esporte, podemos estar com saúde, e o Senhor nos chamar. A noite vem, e depois que ela vier, ninguém mais pode trabalhar. O jornalista conhecido da televisão, Ricardo Boechat, me lembro, o tinha visto da televisão um dia antes da sua morte. E naquela noite ele disse assim, até amanhã, amanhã nós nos vemos de novo. Ele não voltou no dia seguinte. Eu estava lá, mas ele não estava. Um colega nosso também, há 2 anos atrás, trabalhávamos juntos lá no Sistema Batista de Educação, querido Rogério Rocha, trabalhava junto com ele, saudável, tranquilo, viajamos juntos, tínhamos feito 1 semana atrás uma viagem para a cidade de João Monlevade, e de carro, e um belo dia, depois de um dia inteiro de serviço, ele disse, boa noite, até amanhã. E na manhã seguinte foi acordado por um telefonema, ele era meu vizinho também, de que ele estava em casa e faleceu durante a noite. A noite vem. E quando ela vier, ninguém pode trabalhar. O tempo de Deus é um tempo que se chama hoje. A noite pode ser também uma referência, querido irmão, querida irmã, à segunda vinda de Jesus. Nós precisamos ter essa chama no nosso coração, sempre ardente, de saber que o Senhor Jesus, Ele volta para aqueles que são seus a qualquer momento. Pastor Oliveira de Araújo, saudosa memória, já está na presença do Pai, não é? Mas ele, me lembro uma vez, ele pregando esse sermão, baseado nesse texto, e ele disse uma frase muito interessante que me impacta até hoje. E ele disse assim, nós estamos agora na tarde da grande noite. Estamos na tarde. Muito embora a Bíblia se refira sempre à vinda de Cristo como o dia do Senhor, a partir dessa palavra nós podemos também dizer a noite do Senhor. Aquele tempo em que o Senhor estará realmente retornando para buscar a sua igreja. A noite também, e o relógio de Deus, ele nos aponta também a hora da oportunidade. A hora da oportunidade. E a oportunidade, no caso aqui do texto, voltando ao texto de João capítulo 9, do cego de nascença, a oportunidade era agora. A cegueira dos discípulos também era uma cegueira realmente muito séria, porque se o cego estava cego biologicamente, fisicamente, os discípulos estavam cegos espiritualmente. Porque veja uma pergunta que eles fazem a Jesus: quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Vemos que esse ensinamento, essa doutrina, essa crença de que nós herdamos o pecado do nosso pai, ela é antiga. Ou talvez aquela crença que crê que por causa de uma vida passada, né, ou alguma coisa que o valha, nós voltamos a esse mundo para pagar alguma coisa que fizemos ou deixamos de fazer na vida passada. Ele diz, quem pecou?
Foi ele ou foi seus pais? Ora, se ele nasceu cego, como é que ele poderia ter pecado? Certamente os discípulos estavam se referindo a uma vida passada. Mas a Bíblia é clara em dizer que não existe vida passada. Em Hebreus 9, 27, a palavra de Deus nos diz muito claramente: portanto, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Os discípulos estavam cegos espiritualmente, porque atribuíam todo o sofrimento dessa vida a uma vida passada de malfeitos ou de coisa parecida. Absolutamente. Um Deus que exigisse das pessoas redimirem dos seus pecados numa vida consequente a que ele viveu e pagasse por pecados que ele nem se lembra, seria um Deus carrasco demais. Seria um Deus, no mínimo, injusto. Querido, olha aqui para mim no nome de Jesus. A vida que você tem é essa vida aqui. E nós estamos na tarde da grande noite. Portanto, resta pouco tempo para todos aqueles que ainda não fizeram de Jesus Cristo o Senhor da sua vida, tomarem uma decisão por Ele. Alguns estão cegos, como os discípulos de Jesus, crendo naquilo que o seu coração quer crer. Porque para muitos, essa vida aqui, não vivê-la no seu extremo, é um desperdício, não é? Nós nos achamos muito importantes. O que será do mundo sem a minha presença, né? Da mesma maneira como era o mundo antes de você nascer. O mundo existia do mesmo jeito. E a nossa vida ela só tem valor se estiver nas mãos do Mestre. Portanto, o relógio de Deus, ele aponta a hora da oportunidade, a hora oportuna. E esse tempo se chama agora. Esse tempo pode passar. Esse tempo é como um vapor, é como um vento que pode bater, como está nessa imagem que você está vendo aí, e pode tudo ir embora. E o que tens preparado? Para quem será? Também havia ali uma outra cegueira. Seus discípulos tinham uma cegueira espiritual de uma fé errada, uma fé que não condiz com a justiça de Deus, uma fé que não condiz com o amor de Deus, como é o caso dessa doutrina chamada reencarnação, que não é nova, é antiga, como vemos aqui. Os fariseus, os religiosos, aqueles que diziam que criam no Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, eles também nos mostram e nos apontam que havia também ali uma cegueira religiosa. Sim, é possível que nós creiamos em Deus, mas ainda assim coloquemos a religião acima de todas as coisas. Nós sabemos que os fariseus se levantam, né? Depois que Jesus cura aquele homem, e eu vou entrar um pouco mais na cura daqui a pouquinho, mas eles se levantam e eles acham profundamente ruim com Jesus, por Jesus ter curado aquele homem cego de nascença. Olha que paradoxo, que coisa incrível. Os religiosos, ao invés de se alegrarem porque Deus havia curado um homem, eles acharam ruim e repreenderam ao Senhor Jesus. E no versículo 16 do capítulo 9, desse mesmo capítulo 9, a Bíblia diz que eles diziam assim: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E eles diziam: esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Que coisa, como a religiosidade muitas vezes nos cega espiritualmente. Como estarmos muitas vezes aferrados a dogmas religiosos, a sinais religiosos, a tradições religiosas que não levam a absolutamente nada, nos impedem de ver a verdade face do Senhor, a verdadeira face de Deus e a verdade de Deus também que está em nossas vistas. Eles estavam vendo o poder de Deus se manifestar ali na cura daquele homem cego de nascença, mas ainda assim eles próprios que viam
materialmente, estavam cegos espiritualmente. Quantas pessoas hoje também estão nessa mesma condição, profundamente religiosos, seguem todos os ritos da sua religião. Eu imagino que para muita gente, não é o caso nosso, em nome de Jesus, nem seu, nem meu, mas muita gente está assim, muito triste, até adoecendo, porque pensa que está cometendo talvez algum pecado de não poder ir à igreja. Não, a igreja não vai à igreja. A igreja somos nós. O que você está privado nesse momento, e nós, é de irmos aos templos. Mas o que é o templo sem a igreja? O que é estar aqui falando para você? Eu estou pregando olhando para uma câmera. Muito embora no seminário, né, pastor Alessandro, nós tenhamos tido aulas, né, e outras profissões também de marketing, de mídia ou alguma coisa assim, mas nós não somos, o pastor não é talhado para falar com a câmera. Ele é formado para falar com o povo, para estar no meio do povo, para cuidar do povo. Pastor tem cheiro de ovelha. Para mim é muito esquisito estar aqui, e quando eu olho para essa câmera, vai passando aqui na minha mente, né, o rostinho de cada membro, eu vou olhando aqui para os bancos, lembrando onde cada um se senta mais ou menos, né? O espaço ali dos adolescentes, o espaço aqui dos surdos, onde os irmãos sentam lá atrás, mais ou menos eu já decorei aqui onde as pessoas sentam. Os da galeria eu não consigo enxergar muito bem, mas ainda assim eu sei da turma da galeria. Então, à medida que eu vou olhando aqui, eu vou me lembrando, e aí eu vou me lembrando de você que está aí e pregando. Mas esse templo, sem a igreja, é só um prédio, mais nada. Portanto, querido irmão, não se aferre, não se apegue a tradições que não levam a nada. Esse tempo, no nome de Jesus, tem que trazer alguma coisa boa para as nossas vidas. Tem que trazer alguma coisa boa. Comentava essa semana, enquanto fazia algumas visitas e nesse movimento aí da distribuição das cestas, eu falava com o pastor Alessandro que tem uma coisa que nós não vamos precisar mais pregar quando voltarmos, que é falar da importância da igreja fora do templo. Eu acho que todo mundo já vai aprender isso, já aprendemos isso. Nós precisamos voltar diferentes. E entendemos que quando voltarmos, por exemplo, a alegria de estarmos junto com os irmãos, podemos abraçar, beijar. Mas a igreja não morre, a igreja está cada vez mais ativa e a igreja do Senhor está aprendendo de Deus. Aquela velha dúvida da mulher de Samaria que pergunta a Jesus, é no Monte Gerizim ou é em Jerusalém que nós devemos adorar? Ela é respondida por Jesus nesse mesmo Evangelho de João, quando ele diz assim, a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A adoração não está restrita a um lugar ou a um dia da semana, como queriam os fariseus. Jesus curou aquele homem cego num sábado. Eles disseram, ele não é de Deus. Olha o que eles dizem. Ele não é de Deus porque ele cura no sábado. Porque ele está rompendo com a nossa tradição. Eles julgavam as pessoas sendo de Deus ou não, quanto mais elas estivessem aferradas a uma tradição. Regras estão abaixo das pessoas. As pessoas são prioridade no reino de Deus. E aquele homem cego, a sua necessidade exigiu uma ação urgente, uma ação premente, uma ação rápida de Jesus. E foi isso que ele fez. O relógio de Deus marca o tempo da oportunidade. A oportunidade para aquele homem ser curado da sua cegueira física era aquela. A oportunidade dos discípulos também serem curados da sua cegueira espiritual, que criam em uma doutrina completamente errônea, também era aquela. E a oportunidade dos fariseus serem curados da sua religiosidade, do seu tradicionalismo era aquela. Não sabemos se os discípulos todos foram curados, nem se os fariseus foram, mas sabemos que aquele homem foi. Porque o relógio de Deus, ele marca também a hora certa. E a hora certa também se chama agora. O escritor aos Hebreus diz assim, hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endureçais seu coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz. A hora é agora de experimentar o toque de Jesus. Abra sua Bíblia novamente, se você fechou, em João 9. João 9, no versículo 6 e 7, Jesus opera um milagre na vida daquele homem. Jesus diz no verso 5, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E no verso 6 diz assim, depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a sua saliva e com essa lama untou os olhos do cego. Que figura impressionante! Vocês se lembram quando Jesus e o Senhor Deus, lá no início da criação, criou o ser humano? Ele não fez do pó da terra? E é interessante, agora Jesus cospe no chão, faz um lodo, um barro, e toca nos olhos daquele homem. Jesus unge o homem cego de nascença com cuspe e barro. Você pode dizer, mas que nojento, né? Tem muita gente que põe a sua fé em coisas, né, físicas, né? E muita gente dá mais, por exemplo, atenção a, por exemplo, a unção com óleo do que a própria oração, né? Unção com lodo, ninguém está fazendo mais, e eu imagino que se os pastores começarem a fazer essa unção, muitos com certeza não quererão. Mas qual é a metáfora que está aqui? Parece que aquele homem veio com defeito de fábrica, não parece? Porque se ele era cego de nascença, mas ninguém vem com defeito de fábrica. Se você tiver qualquer situação especial na sua vida, se você não é igual a todo mundo, eu quero dizer a você uma coisa, você não é diferente de ninguém, você é normal em nome de Jesus. E assim como esse homem, essa enfermidade ou essa situação da sua vida, talvez uma enfermidade genética, não é? Herdada de algum parente seu, uma situação mesmo de cegueira, de surdez, o que for. Eu quero dizer a você em nome de Jesus, você é filho de Deus, criatura do Senhor, e não veio com defeito. Mas assim aconteceu, como ele disse para esse homem. Assim foi para que se manifeste através da sua vida a glória do Senhor. Na vida daquele homem foi dessa maneira. Na sua vida pode ser de outra. Mas uma coisa é certa, todos nós vivemos para manifestar a glória do Senhor em nossa vida. E se assim não for, a nossa vida não teve valor algum. Jesus toca naquele homem com aquela mesma obra, matéria-prima que ele usou para construir lá no início da criação o ser humano. Dizendo, olha, é criação minha, é coisa minha, é criatura minha. Talvez Jesus também quisesse lembrar todos nós com essa metáfora aquilo que nós somos. E sabe o que nós somos? Somos barro, nada mais do que isso. Somos barro. Uma antiga canção dizia assim, eu sou como um cristal bonito. Lembra dessa? Que se quebra como cai. Não é da sua época, não? Depois vocês escutam, pega lá no Google, viu, Thais? Eu sou como um cristal bonito. Não, nós não somos cristais, nós somos barro. Barro. E isso o Senhor Jesus nos lembra. Todos nós somos barro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E Ele quer iluminar a sua vida. Ele quer iluminar a sua vida. Jesus também, depois que fez isso, aí no versículo 7, a Bíblia diz que Jesus então o mandou ir até o tanque de Siloé. O tanque de Siloé significa o enviado. Ele foi e voltou novamente, e quando ele voltou, ele estava vendo. Que bênção! Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Bênção do Senhor.
Ele mandou que ele se lavasse. Ele mandou que ele usasse aquela situação para que ele visse a glória e a bênção de Deus sobre a vida dele, no nome de Jesus. Às vezes Deus nos coloca numa situação difícil e nos manda, agora vá se lavar, no nome de Jesus. O tempo de Deus, a oportunidade de Deus é agora de você experimentar o toque salvador, abençoador e curador do Senhor na sua vida. E nós cremos que o Senhor tem abençoado a sua vida. A hora de Deus é agora para você testemunhar de Jesus. Irmãos, eu creio que nunca o mundo ficou tão aberto para falarmos de Jesus, para enviarmos mensagem de Jesus, para enviarmos para os nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos acerca de Jesus. Aqui em nossa igreja, vocês sabem, temos os pequenos grupos multiplicadores. E eles não pararam. Essa semana mesmo eles se reuniram, não é? Entre aspas, né? Se reuniram virtualmente. E foi uma bênção, porque em alguns deles teve até visitantes. Os irmãos, é interessante isso, até visitantes participaram de alguns deles. Isso é bênção do Senhor. Não é? Isso é bênção do Senhor. É um tempo que Deus nos dá para testemunhar. No capítulo 9 ainda de João, do versículo 8 a 11, a Bíblia diz que aquele homem saiu e contou para os vizinhos. Não é? Eles olharam para ele e perguntaram, não é esse aquele homem mendigo que ficava pedindo esmola, que era cego? E alguém dizia assim, não é ele não, verso 9. Não, parece com ele, mas não é ele. Ele dizia, não, sou eu sim, sou eu, estou enxergando. E aí eles perguntavam, como seus olhos foram abertos? E ele respondia claramente, né? Um homem chamado Jesus, ele fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá no tanque de Siloé e lave-se. Eu fui, lavei e estou vendo. Ele contava o seu testemunho. Ele começou a falar. Você se lembra quando você creu em Jesus Cristo? Quando você entregou sua vida a Jesus, como você queria trazer todo mundo a Jesus? Eu perguntaria, onde está aquela chama? Onde está aquela sua fé? Onde está aquele ardor? Volta aos pés do Senhor Jesus e fala, Senhor, toca de novo em mim. Toca nos meus olhos novamente, para que eu possa ver as pessoas que estão à minha volta, para que eu não seja apenas um religioso, dependente de reuniões religiosas dominicais ou quarta-feirais, para me aumentar minha fé. Não, toca de novo em mim com o seu toque curador, com o seu toque que me faz ver as pessoas como pessoas que precisam também da tua graça e da tua misericórdia. É hora de testemunhar. É interessante que os pais daquele jovem também, nos versículos 18 até o versículo 22, também eles creem em Jesus, eles entendem aquela cura como uma bênção, não é? Porque os fariseus, como já disse, começaram a questionar, né, ao homem, como foi? Esse homem não pode curar, é sábado, e etc. Ele não é de Deus, ele não guarda o sábado, e etc. Né? E no verso 17, eles voltam ao homem que havia sido cego e diz, o que você diz a respeito dele? Uma vez que ele abriu os olhos, ele responde, ele é um profeta. O que eu posso dizer é isso, para mim ele só pode ser um profeta. Não é? E eles não creem. Então vão aos pais, agora sim, versículos 19 e 20. Né? Eles perguntam, esse é o filho de vocês? Ele nasceu cego mesmo? Como é que agora ele está vendo? Eles perguntam. E os pais, versículo 20, respondem de uma maneira muito clara, nós sabemos que esse é o nosso filho. E sabemos que ele nasceu cego. Verso 21, mas não sabemos como ele está vendo agora. Pergunta para ele. Ele tem idade. Ele fala por si mesmo. E aí, os fariseus, verso 24, chama novamente o homem, o que tinha sido cego, e eles dizem, diga a verdade, diante de Deus, nós sabemos que esse tal de Jesus, ele é um pecador. E essa resposta que você pode até marcar na sua Bíblia, linda, verso 25, ele diz, se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora eu vejo. Aleluia! Glória a Deus! Ele não sabia nada sobre Jesus, mas ele diz, uma coisa eu sei, é de mim, eu falo de mim, eu era cego, agora eu vejo.
você também tem um testemunho para falar. O que Jesus fez na sua vida? O que Jesus está fazendo na sua vida? Olha, o Senhor quer se manifestar na nossa vida a cada dia de uma maneira interessante. É necessário que nós tenhamos um testemunho. Qual a experiência que você tem com Jesus de verdade? Quem é Ele para você? Uma religião? Eu já nasci na igreja. Nós costumamos ouvir nas profissões de fé para o batismo. Mas a igreja não é maternidade. Você precisa ter uma experiência real com o Senhor Jesus. E mais, você precisa defender a sua fé. Dos versículos 26 também até o 33, nós vemos esses homens, esses fariseus, tentando novamente pegar Jesus, né? E Jesus fala aqui do que ele fez na vida daquele homem, não é? Quando ele realmente curou aquela vida. E se torna, então, também o homem que foi curado, se torna um defensor da sua fé em Deus. Um defensor. Ele diz, verso 27, eu já disse a vocês, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem ser um discípulo dele? E no verso 30, ele responde de novo aos mestres da lei. É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. E sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse Deus atende. Entenderam essa parte? Os fariseus diziam, esse Jesus não é de Deus porque ele não guarda o sábado. E o homem cego, que não sabia nada de Deus, ele já tinha uma verdade no seu coração, que não é verdade de escrito, não é verdade de Bíblia escrita, não é verdade de ninguém que falou com ele, mas uma certeza. Ele dá uma aula de teologia, ou de soteriologia, de salvação para aqueles homens. Ele diz no verso 31, nós sabemos que Deus não atende a pecadores. Ele diz aos mestres da lei, aos pastores, não é? E diz mais, alguém que teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse Deus atende. Ele está dando aula para os mestres da lei, porque ele teve uma experiência com Cristo. Ele não sabia nada, mas ele tinha uma experiência. E ele encerra a sua apologia, a sua defesa da fé no verso 33, quando ele diz, se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia ter feito nada. Se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia ter feito nada. Que lindo! Um recém-convertido defendendo a sua fé. E hoje nós vemos, às vezes, nos meios acadêmicos, jovens que não conseguem defender a sua fé, que diante de um argumento simples, às vezes, de um professor, de um colega, não conseguem defender a sua fé. Mas eu quero dizer a você que a hora certa de fazer isso é agora. Eu creio que nenhuma outra geração talvez teve uma oportunidade como nós. Ao invés de você ficar postando coisas na internet de política, ao invés de você ficar postando coisas na internet de coronavírus, todo mundo já sabe que tem que lavar a mão, que tem que fazer isso tudo, não precisa mandar isso mais para ninguém, não. Em nome de Jesus. Fala de Cristo com a sua vida. Fala da sua experiência com Deus. Escreva em um parágrafo, um pequeno parágrafo da sua experiência com Deus, como você era e como você é. Coloca isso lá no seu Instagram, no seu Facebook, enfim. Grava um pequeno vídeo e manda para alguém que você sabe que está passando por um momento de dificuldade e diz o que Deus fez na sua vida. Abra seus olhos. A noite está chegando. E depois que ela chegar, ninguém mais pode trabalhar. E por último, o relógio de Deus marca a hora certa. E a hora certa é agora. É a hora de você ter um encontro real com Jesus. Quando Jesus soube que aquele homem, né, o homem que havia sido cego, ele foi à sinagoga, e os fariseus então começaram a inquiri-lo, a perguntá-lo, e quando ele disse isso, né, vocês estão querendo também crer, né? E ele dá essa aula, os fariseus, no verso 34, eles dizem assim para ele, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E expulsaram ele da sinagoga. Olha para vocês verem, os religiosos expulsaram o homem que tinha sido curado da igreja. Que absurdo, né?
qualquer semelhança com nossos dias não será mera coincidência. Aí o verso 35 diz assim, leia esse versículo. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem e foi encontrá-lo. Ah, que bênção. Olha aqui para mim. Talvez em algum momento da sua vida você foi expulso. Não benquisto em algum círculo religioso. Não entendido pelos religiosos. Mas eu quero dizer a você que esse Jesus da Bíblia, quando nós somos expulsos, ele vem nos encontrar. Jesus foi se encontrar com aquele homem. Não foi nem ele que foi se encontrar com Jesus. Foi Jesus que foi se encontrar com ele. Porque, na verdade, a iniciativa da salvação é de Deus. A iniciativa de ser salvo não é nossa, é do Senhor. Porque, como diz a Escritura, nós estávamos mortos em nossos pecados, e o que um morto pode fazer? Morto não tem querer. Mas o Senhor Jesus nos amou. O Senhor Jesus veio ao nosso encontro. O Senhor Jesus nos salvou. E se você está vendo esse vídeo, ouvindo essa mensagem, eu quero dizer que é mais uma tentativa do Senhor Jesus atingir o seu coração. E ele veio se encontrar com você. E ele pergunta àquele homem o seguinte: você crê no Filho do Homem? Ele próprio, Jesus, era o Filho do Homem. Ao que o cego, que não sabia muito dessas coisas, no verso 36, ele diz: quem é ele, Senhor, para que eu creia? E o verso 37 diz, Jesus disse, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. E ele diz, no verso 38, eu creio, Senhor, eu creio, e o adorou. O Senhor Jesus está aqui nesta noite. O Senhor Jesus está aí com você, onde quer que você esteja agora. Ele está te perguntando isso, independente do que fizeram de você, independente do que aconteceu com você. Você crê no Filho do Homem? Você crê de fato em Jesus e agora é hora de você provar a sua fé, crendo nele, estando tranquilo nele. Se for para ele voltar agora, nós estamos bem, anunciando a palavra dele, porque o tempo está passando e há muitas pessoas na sua família, na sua vizinhança, na sua escola, no seu trabalho, que se morrer agora vai para o inferno. A noite está chegando. E Jesus pergunta a você, você crê no Filho do Homem? Se você crê, por que você está calado? Por que você não prega o Evangelho e não ganha pessoas para Jesus? E se você até agora não tinha entendido o que é crer, que é colocar-se totalmente na presença do Senhor, é hora de você se render a Jesus. Talvez essa é mais uma tentativa do Senhor para que você possa entregar sua vida a Ele. Aquele cego de nascença, agora sim ele foi curado de verdade. Porque a sua cura do seu problema de visão ia resolver a vida dele até quando ele morresse. Se ele morresse, mesmo com a visão boa, e não tivesse crido em Jesus, ele iria para o inferno, do mesmo jeito. Mas agora é que acontece a verdadeira cura. Quando ele, nesse versículo de número 38, ele diz, eu creio, Senhor, eu creio. E você pode dizer isso também, eu creio no Senhor. Eu quero entregar a minha vida a Ele. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu creio nele. Entregue a sua vida a Jesus agora. Entregue a sua vida ao Senhor. Eu queria pedir que você aí em sua casa, agora fechasse os seus olhos. Mesmo você que já crê no Senhor. Mesmo você que já entregou sua vida a Jesus. Eu quero que você, no nome do Senhor Jesus, aí na sua casa, reúna a sua família agora, sentem-se juntos, talvez no sofá, ou em outro lugar da casa que vocês estejam, em nome de Jesus. E digam, todos juntos, eu creio no Senhor Jesus.
Eu creio no Senhor Jesus. E você que já entregou a sua vida a Jesus, já um servo de Deus, uma serva de Deus, creia nisso de todo o seu coração. Independente de se reunir no determinado local para cultuar, a sua fé precisa estar firme no Senhor Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos com sua família. E o Senhor vai te dar aí pessoas, se você pensasse em pelo menos 3 pessoas, que ainda você que não tem certeza da salvação. São pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Jesus. Você que já é salvo por Jesus, vai colocar essas vidas no altar do Senhor aí agora. E pedir ao Senhor estratégias, pedir ao Senhor formas, modos de você poder testemunhar a elas nessa semana. De você ligar para elas essa semana, enviar uma mensagem essa semana, talvez contar essa história para ela. Nessa semana, em nossas células aqui, em nossos pequenos grupos, vamos conversar sobre esse fato e falar sobre a importância do evangelismo, porque a noite vem. Mas o Senhor vai te dar 3 pessoas, mesmo as crianças, 3 coleguinhas, para você fazer um contato aí, para você abençoar essas pessoas. Você vai orar ao Senhor pedindo isso agora. E você que também está nos acompanhando, que não tem certeza da sua salvação, eu quero dizer, hoje é um dia aceitável. Esse é o tempo de Deus, o relógio de Deus não pode ser atrasado. E nós não podemos garantir que estaremos vivos amanhã. O Ricardo Boechat não pôde, e tantos outros também não puderam. Mas uma coisa você pode ter certeza, se você crer no Senhor Jesus agora, e o Senhor te chamar para estar junto dele, você estará para sempre com o Senhor. A noite vem, querido, e quando ela vier, ninguém mais poderá trabalhar. Entrega a sua vida ao Senhor onde você está. Depois você pode procurar um amigo seu, uma pessoa, um parente, e dizer, olha, eu fiz uma decisão por Cristo. O que eu tenho que fazer agora? Essa pessoa vai te orientar. Você pode entrar em contato conosco, nós temos o maior prazer de fazer um estudo bíblico com você, até mesmo virtualmente, sem problema. Como temos feito aqui em nossos PGs. Mas o certo é que você precisa de Jesus. E o seu Jesus quer ouvir hoje a sua voz. Ele está se manifestando a você hoje. E Ele está dizendo, é preciso fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Pai querido, no nome de Jesus. Te agradecemos por essa palavra. Ó Deus, visita agora cada pessoa, cada homem, mulher, adolescente, jovem, criança, irmãos queridos da melhor idade, visita agora o teu povo, Senhor, e que nós estejamos apercebidos dessa verdade, que a noite vem. Ó Deus, dá-nos realmente a importância, a urgência da pregação do teu evangelho. Que nós, ó Deus, possamos estar realmente deixando coisas que nós julgamos tão importantes, mas que nesse tempo precisou de ficar em segundo plano, para realmente nos apegar ao Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra. Deus, desperta o teu povo para ganhar parentes, amigos para Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor que está agora mostrando, revelando aos teus filhos essas pessoas, dá a eles estratégias também, para que eles alcancem esses entes queridos. E Deus, aqueles que porventura também estão ao alcance desta imagem, da nossa voz, que estão fazendo agora também um concerto contigo, Pai, sela, Deus, essa decisão em nome de Jesus. E que no nome do Senhor Jesus, esse nome esteja escrito no teu livro bendito. Que, ó Deus, pessoas estejam dizendo também em suas casas, eu creio, Senhor, e que possam te adorar, assim como nós temos te adorado. E que a tua boa mão esteja conosco. E que essa palavra possa reverberar durante toda esta semana no nosso coração. É assim que te oramos agradecidos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. A Bíblia diz que o ex-cego de nascença adorou o Senhor. Vamos adorá-lo também agora? Em nome de Jesus.